Shalom Adonai sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar que Deus é o Ser Supremo, Jesus é o nosso Senhor e o Espírito Santo é o nosso Consolador. Você está no canal Semente Viva, o canal onde Jesus é o semeador, a semente é a sua palavra e os frutos dessa semente quem colhe é você para a sua edificação. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Elison Martins e você está no espaço A Hora da Semeadura. Aqui é outro espaço que o canal Semente Viva apresenta para você que acompanha aqui este canal. Se você ainda não acompanha, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, ativa o sino, dê um like, faça aqui os seus comentários e muito importante é que você compartilhe os conteúdos deste canal com mais pessoas. Você vai estar semeando na vida dela, bem como eu sempre digo, se está sendo bom para você, vai ser bom também para aquela pessoa que você mais deseja que ouça o que você está ouvindo, que receba o que você está recebendo. Antes de tudo, orar, acima de tudo, o amor e a obediência. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja glorificado o Teu nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Aqui estou eu mais uma vez, como prova viva do milagre do Senhor na minha vida. E eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu nome, Pai querido, venha fazer valer na vida dessa pessoa que está comigo aqui, nos assistindo ou nos ouvindo. Eu declaro que toda a sorte de bênçãos espirituais, celestiais, que há em Cristo Jesus, que é o nosso mediador, seja sobre ela. Eu entrego e apresento a vida dela nas Tuas mãos neste momento, sabendo que o Senhor já tem por realizar milagres, prodígios e sinais sobre a vida dela, bem como o Senhor já fez e continua fazendo um milagre na minha vida. Pai, eu quero repartir hoje aqui, através desse espaço, A Hora da Semeadura, uma palavra de encorajamento, uma palavra de edificação, uma palavra de ânimo, de amor, e que ao discorrermos esta palavra, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que o Espírito Santo de Deus venha tocar no meu espírito a poder falar somente aquilo, ó Pai querido, que o Senhor queira que eu diga, para que o coração, a vida dessa pessoa venha, ó Pai querido, ser edificada com a sua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por este momento no qual o Senhor preparou aqui, nesse espaço, A Hora da Semeadura. Pai querido, nos consola, nos anima e traga, Senhor, a presença, a pessoa do Espírito Santo até nós, para que nós venhamos sentirmos tranquilos, em paz, certo de que o Senhor está conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. Não posso deixar, Senhor, de terminar a minha oração profetizando cura no físico desta pessoa. Libera do Seu poder, Pai querido, libera da Sua graça e do Seu favor, pois as Suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Eu sempre digo aqui e declaro na vida dessa pessoa que o Senhor já realizou todos os tipos de milagres que no qual ela aqui necessita nesse momento, seja um milagre no físico, seja um milagre, Pai querido, na alma, Pai querido, seja um milagre, ó Pai querido, de uma porta aberta, de uma restauração, de uma renovação, Pai querido, em nome de Jesus, faça resplandecer o Seu rosto sobre ela neste momento, multiplica na vida dela, restaura o interior dela, restaura a casa dela, Pai querido, pois nós sabemos que o Senhor fazendo assim, vai acontecer a manifestação, não só da presença do Senhor, mas do poder do Senhor sobre nós e sobre a vida dela.
Obrigado, meu Deus, eu te agradeço por este momento aqui no canal Semente Viva, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Hoje a minha mensagem é uma mensagem simples, mas é uma mensagem de poder. Eu vou, pelo Espírito Santo, falar muito de poder aqui. Eu vou falar do poder de Deus. Eu senti pelo Espírito trazer essa mensagem, porque o Espírito Santo foi falando no meu espírito na medida que eu fui meditando na palavra. A Bíblia registra ali, o apóstolo Paulo é quem ensina acerca da diversidade de dons. Existe uma diversidade de dons ali, o apóstolo Paulo ensina. Mas também eu pude entender pela palavra que há uma diversidade de poder, embora ele é único. Por que esse poder é único? Porque ele parte de uma fonte, e essa fonte é Deus. Essa fonte é Deus. Deus é a fonte de todo o poder. Se Ele é a fonte de todo o poder, Ele reparte esse poder conosco através do seu Filho Jesus, que no qual também recebeu todo o poder, toda a autoridade máxima. Você crê nisso? Está escrito. Nós vamos ver daqui a pouco. E mediante a esta reflexão que eu irei trazer aqui, mediante a essa palavra de edificação acerca do poder de Deus, o Senhor, Ele fala no meu espírito. E quando Deus fala no meu espírito, vem canções no meu espírito, que no qual você já sabe que as canções que estão aqui no canal são canções que Deus coloca no meu espírito, e eu reparto aqui para que você possa se edificar com as canções. Eu vou trazer essa canção aqui que ainda está por ensaiar. É uma canção que Deus me deu, mas eu senti forte no meu espírito de repartir com você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir para abaixar aqui o volume do fundo musical, que eu gosto muito, para que nós venhamos repartir com vocês esta canção. Amém? Aleluia.
oração, o poder do jejum, o poder da autoridade que me foi dado lá no céu, que me foi dado lá no céu. Foi te dado, ele foi dado lá no céu. Deus está no céu, todo o poder foi dado, ele é a fonte de poder. O poder do Espírito, o poder do Espírito, o poder da fé, o poder da palavra, o poder da oração, o poder do jejum, o poder da autoridade. Deus te deu autoridade. O poder do Espírito, o poder da fé, o poder da palavra, o poder da oração, o poder do jejum, o poder da autoridade que me foi dado lá no céu. Deu para você entender e saber que Deus é a fonte de poder e há diversidade de poder que no qual Ele mesmo deu para cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Sim, Senhor, Tu és a fonte de poder. E nós aqui, ó Pai, recebemos este poder. Este poder foi dado a Jesus Cristo, que no qual é o seu Filho. E Jesus, através, ó Pai, da sua permissão e autoridade máxima, Jesus, Ele repartiu conosco, Ele repartiu com aquele que no qual entregou a sua vida a Ele, ali, no momento do batismo. Aquele que foi batizado, Jesus, aquele que foi batizado, ó Pai, esse recebeu poder, recebeu a virtude, recebeu a autoridade. E cada um de nós, meu Deus, é a minha oração, cada um de nós temos e tomamos posse desse poder. É a minha oração declarada sobre a vida dessa pessoa, sobre nós, e que nós aqui, Pai querido, venhamos esperar que o Senhor responda às nossas orações, cumpra o seu propósito em nós, através do poder que no qual o Senhor
liberou a Jesus Cristo e que no qual Jesus repartiu com cada um de nós. É a minha oração neste momento. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. É o meu desejo hoje trazer essa mensagem que eu já disse a você. A diversidade do poder de Deus. Veio a palavra diversidade, porque diversidade são vários momentos, várias coisas, vários ambientes, várias declarações. E essa diversidade também eu posso assim dizer que é a multiforme do poder de Deus sobre cada um de nós. Só que essa diversidade de poder, essa multiforme de poder de Deus, ela primeiro foi dada a Jesus Cristo. Por que foi dada a Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo veio enviado de Deus aqui nessa terra para não só provar a existência do Pai, mas para manifestar o poder do Pai. Essa foi a reflexão que vinha no meu espírito nesses últimos dias. Então eu reparto com você aqui agora. Eu peço para que você venha comigo em Mateus, no capítulo 28, o versículo 18. Eu amo esse Mateus 28. Ali é o próprio Jesus declarando para os discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim da vida, até o fim dos tempos. Mas eu quero dar ênfase com você no versículo 18. É Jesus a quem diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E aí o versículo 19, eu vejo eu aqui, sinto eu e percebo e entendo muito bem pelo Espírito, que no versículo 19, Jesus reparte, Ele multiplica esse poder, essa virtude, essa autoridade que foi dada a Ele. Ele reparte comigo e com você. Quando Ele diz ide ou vão, é um verbo de ação. Eu só posso agir se alguém delegar a mim fazer alguma coisa. É que eu entendo aqui nesse versículo 19. Jesus disse ide ou vão. Aqui foi liberado de Deus, que é a fonte de poder,
foi liberado de Deus para Jesus. E Jesus, sendo aqui na terra, a vida de Deus com poder e autoridade, Ele delegou, repartiu, multiplicou para cada um de nós. Ide, ou vão. Quando Jesus disse isso, sinto eu, penso eu, com muita clareza, que eu estou debaixo da autoridade de Deus através de Jesus, e comigo está a diversidade do poder de Deus. Eu cantei aqui, no meu refrão está o poder do Espírito, o poder da fé, o poder da palavra, o poder da oração, o poder do jejum, e finalizando, cobrindo essa diversidade, o poder da autoridade. Sim. Será que eu estou aqui tirando algo de mim mesmo? Eu fico preocupado muito com isso quando eu venho para o canal trazer alguma mensagem. Eu tenho temor, porque eu peço muito a Deus para não trazer nenhuma heresia, ensino contrário do que está escrito. Eu procuro buscar a revelação dos fatos escritos na Bíblia. E o próprio Deus, através do seu Espírito, revelou a mim que o Espírito Santo, ele tem poder, e a fonte do poder do Espírito Santo está em Deus. Embora ele faz parte da Trindade, mas ele está submisso a Deus e a Jesus Cristo. A fé, embora ela parte, ela mora, ela é gerada dentro de nós, mas a fé tem poder. E a fonte do poder da fé está em Deus. Por que quando alguém ora, porque quando alguém pede alguma coisa, com fé o Pai concede? Porque a sua fé, você pode não perceber, a fé de uma pessoa, o poder dela é tão grande, o poder dela é tão grande, que Jesus vai dizer que ela é capaz de mover um monte, que ela é capaz de ressuscitar um morto, que ela é capaz de fazer um paralítico andar. E você vai me dizer que a fé não tem o seu poder? A palavra então nem se fala, a palavra então nem se traduz, nem se compara. Jesus Cristo venceu Satanás ali no deserto com o poder da palavra. Está escrito. E o diabo partiu em retirada 3 vezes. O tentador importunando Jesus, e Jesus Cristo disse por 3 vezes: está escrito, está escrito, está escrito. Pois bem, eu digo para você, Jesus Cristo estava com uma convicta certeza que a palavra tem poder. A oração, ela também tem o seu poder. Embora a oração às vezes parte de um sentimento, parte de um desejo. Por que um sentimento? Porque é parte de algo no qual eu
sinto, e ao mesmo tempo que eu sinto, há um desejo. Que desejo, Edson? Desejo de ser curado, desejo de ser liberta ou liberto, desejo de uma bênção de prosperidade. Quando eu oro, alguma coisa tem que acontecer. E se a minha oração não tiver finalizado ou finalizada com o nome de Jesus, ela não tem poder nenhum. Jesus é a máxima autoridade, Ele é o máximo poder de Deus. Então quando eu oro, Senhor, cura este homem, cura essa mulher. Até agora não apresentou poder nenhum na oração. Eu só estou declarando um sentimento que é uma declaração. Mas quando eu digo no final, em nome de Jesus, aí foi a oração com poder. Entende? O jejum acompanhado de oração, Jesus é quem disse que tem casta de demônios que só sai com o que? Oração. Porque a oração tem o seu poder. E jejum que também tem o seu poder. Você vai entender comigo que quando Jesus ensina acerca do jejum, qual é a receitinha básica que Jesus dá ali acerca do jejum? Ele fala para que você deve lavar o seu rosto para que ninguém perceba que você está jejuando e que você fique à parte ali de alimentos e bebidas que no qual vai saciar o seu físico. O seu físico não deve ser saciado enquanto você jejua. Aí você vai perguntar para mim, Edson, até agora você não me mostrou aonde está o poder do jejum. Sabe aonde está o poder do jejum? Que quando você se abstém dos alimentos em parte para jejuar, o seu espírito, o Espírito Santo que habita em você, ele começa a fervilhar dentro de você, ao ponto de se conectar com o divino, com Deus. E aonde está a fonte do Espírito Santo? Está em Deus, porque o próprio Deus fala: eu sou Espírito, Deus é Espírito. Então quando você entra num processo de jejum, o seu jejum ele vai obtendo poder. Quanto mais jejum, mais poder. Esse poder vai sendo adquirido na medida em que você vai sendo conectado com Deus, com o Pai. Sim, o poder do Espírito, o poder da palavra, o poder da oração, o poder do jejum. E olha, o poder da autoridade. Esse poder, ele praticamente é um dos poderes que é incomparável a qualquer outros desses que eu já citei. É o poder da autoridade. Jesus, ele vai declarar ali para os seus discípulos em Lucas capítulo 6, versículo 12. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, ali Jesus mesmo narra um episódio importantíssimo acerca
da manifestação do poder e da presença do Pai nele, nos seus discípulos. Jesus ali vai dizer que depois que ele desce do monte, ele sobe ao monte para orar, e quando ele desce desse monte, ele separa 12 com ele, 12 discípulos, que posteriormente se tornaram apóstolos, para andar com ele. Mas em Marcos, me parece que é o capítulo 17, no versículo 16, Jesus ele vai delegar a autoridade que ele recebera do Pai aos discípulos. Ele delega, ou seja, ele reparte, e ele envia, ele manda que os discípulos vão. Olha só, ide. E aí Jesus Cristo ele vai dizer que na medida que eles saírem para pregar, eis que dou a vocês autoridade, virtude, poder para expulsar os demônios, curar os enfermos, libertar os cativos, pegar em serpentes e não serem danificados, diversidades de poder. A fonte de poder está em Deus. E como eu já disse, só recebe essa adversidade aquele ou aquela que um dia se entregou a Jesus Cristo através do batismo. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus ele vai dizer ali acerca do dom do Espírito, do poder do Espírito. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder é a autoridade de Deus sobre a sua vida. Não é somente para falar em línguas, mas é para liberar o poder do Espírito Santo sobre alguém. É para encorajar uma pessoa a ter fé pelo poder de Deus. É levar aquela pessoa a abrir a boca com os seus lábios e orar, porque Jesus Cristo ele vai dizer nos evangelhos, lá principalmente em Mateus e Marcos: se pedirdes alguma coisa, como que eu vou pedir? Falando, declarando, verbalizando com os meus lábios. Se pedirdes alguma coisa em oração, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Ensinar
uma pessoa a profetizar sobre alguém, ou até mesmo sobre ela mesma. Autoridade delegada, poder e autoridade vem do alto, vem de Deus, sabe? Vem de Deus. Eu tenho aprendido essas coisas. Eu tenho aprendido. Porque os momentos que eu tenho vivido, eu tenho procurado aprender a usar o poder de Deus sobre a minha vida. E Deus foi falando no meu espírito: eu tenho poder. Eu tenho poder, pois o Espírito Santo parte de mim. Eu tenho poder, pois a fé que há em você, sou eu, é quem faço com que ela se manifeste. Por isso que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o apóstolo Paulo ele vai registrar, declarando, trazendo uma exortação, que é uma palavra de ânimo. Sem fé é impossível agradar-lhe. Sabe? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ele começa dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Você entende que há diversidade de poder? E a palavra, como eu já disse aqui, ela tem poder. Jesus Cristo diz, tudo que ele citou, tudo que ele ensinou, tudo que ele falou, foi pela palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é a palavra. Jesus, quando andou com os seus discípulos, Jesus ensinou a palavra. Está escrito, a oração do Pai Nosso, na palavra, é ensino. A oração do Pai Nosso, ela tem poder. Jesus ensinou a palavra dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Espiritualmente falando, é a palavra, é a Bíblia. Ela tem o seu poder. Quando você se alimenta desse pão, Jesus está dizendo que você precisa se alimentar da palavra. Davi, ali nos Salmos, ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Isso é poder da palavra. A palavra tem seu poder. A palavra tem seu poder. Sabe? Eu orei aqui, cada dia, para quem conhece o canal, você que é membro do canal, eu tenho certeza que você acompanhou aqui, eu orando uma vez por dia, por cada poder. O primeiro dia eu orei e fiz a reflexão sobre o poder do Espírito. Na segunda vez, o poder da fé. Na terceira vez, o poder da palavra. Na quarta vez,
o poder da oração. Na quinta vez, o poder do jejum. E eu fechei o quadro. Lá você vai ver as orações. Fechei o quadro com o poder da autoridade. E hoje eu estou trazendo aqui, esmiuçadamente, aquilo que eu orei lá com você. Eu tenho certeza que você acompanhou, recebeu a oração e foi edificado e edificada. Eu dou glória a Deus por sua vida. E eu quero deixar aqui para finalizar. Não deixa de receber o poder de Deus na sua vida, ao ponto de você manifestar através do Espírito, através da fé, através da palavra, através da oração, do jejum e da autoridade. Não se intimide com isso. Você é um fortalecido, você é uma fortalecida. Deus cobriu cada um de nós com sua autoridade. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Jesus cobriu os discípulos de autoridade. E Ele está cobrindo você também dessa autoridade. Você tem autoridade. Então, não é para você pensar aquilo que é negativo, aquilo que pode acontecer, porque tudo pode acontecer, não por você, mas pelo poder de Deus, através de Jesus Cristo na sua vida. Você pode orar e mover o sobrenatural. Você pode orar com fé e do nada acontecer. Você pode jejuar seguindo a risca que Jesus deixou. E na medida que você jejuar, as hostes espirituais da maldade vai se dissipar. Mas você precisa estar debaixo da autoridade. Eis que te dou autoridade, disse Jesus. Ide. É a autoridade que Jesus está delegando a você. Eu vou ficar aqui com essa mensagem, a hora da semeadura. Diversidade de autoridade, ela foi dada a você. Senhor meu Deus, Tu és soberano, toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo através de Ti, meu Deus. Tu és a fonte de autoridade, Tu és a fonte de poder. E Jesus Cristo veio aqui na terra, através de Ti, meu Deus, pagando um preço de sangue, para que a autoridade que o Senhor deu a Ele fosse repartida a cada um dos seus aqui nessa terra. Então, meu Deus, cubra-nos com a sua autoridade, cubra-nos com o Teu sangue, reveste-nos com o Teu poder, nos coloca debaixo da armadura, aquela mesma, Senhor, que está lá em Efésios 6. É aquela armadura que nos garante que a autoridade delegada sobre nós irá funcionar. E aí podemos orar, podemos liberar com graça, podemos ter fé, podemos entrar no processo de jejum, podemos usar a palavra como Jesus usou para Satanás ali no deserto. Ah, meu Deus! E podemos tomar posse da autoridade delegada sobre nós. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.
Amém e amém. Eu, na medida que eu orava aqui, eu pude sentir que você, essa mensagem, essa palavra profética, essa mensagem profética, essa palavra profética é para você. Deus está cobrindo você de autoridade. É autoridade, não é autoritarismo, é autoridade delegada. Deus está cobrindo você de uma autoridade espiritual, porque Deus é espírito. Deus está cobrindo você, e Ele está dizendo para mim dizer para você: aonde os seus pés pisar, ali vai estar a autoridade de Deus sobre você. Aonde as suas mãos tocar, ali vai estar a autoridade de Deus sobre você. O que sair da sua boca vão ser palavras de autoridade. Tome posse dessa palavra profética para a sua vida. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sino, dê um like, compartilha essa mensagem com mais pessoas, faça aqui os seus comentários, e eu peço para que você coloque aqui nos comentários: eu já tomei posse da autoridade de Deus na minha vida. Escreve aqui: eu já tomei posse da autoridade de Deus na minha vida. Yevareha Eha Adonai Veishmereha Yair Adonai Anaveleha Veroneka Isa Adonai Anaveleha Veiar Samneha Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Você diz amém? Amém.